a graça e a paz seja sobre todos nós, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 15, dos versos de 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 15, dos versos de 1 ao 5. Irmãos, hoje será o último sermão da série de sermões que estou pregando sobre as 7 autoapresentação de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, ele se apresenta aos seus ouvintes. Então, nós vimos que Jesus, ele falou que era o pão da vida. Jesus, ele falou que era a luz do mundo. Jesus falou que ele era a porta das ovelhas. Jesus falou que ele era o bom pastor. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje Jesus declara, Jesus se autoapresenta, Jesus se declara como a videira verdadeira. Jesus, a videira verdadeira. Vamos, acompanham a leitura. Assim está escrito: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por este momento, por esta palavra, por essas mensagens que há tanto, ó Deus, encheram o meu coração durante a preparação de cada uma dessas mensagens, ó Deus. O quanto eu aprendi, o quanto eu me emocionei, o quanto me alegrei, o quanto me vi muitas vezes chorando e sorrindo, sozinho ali no gabinete. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, ontem estava em casa, obrigado, Valmir. Estava ali no momento com a família, eu, a Carolina, Ana Luísa, meu genro, né, o namorado da minha filha. Não é casado, então não pode falar meu genro, né? É o namorado da minha filha, né, a Cássia. E ali, da hora para outra, a Carolina, minha filhinha de 4 anos, vira para mim e fala assim: papai, hoje é o dia das bruxas. Aí eu falei assim: filha, algumas pessoas, eles comemoram hoje o dia das bruxas. Mas nós que amamos a Deus, nós que amamos a Jesus Cristo, nós temos algo bem melhor a lembrar e agradecer a Deus. Hoje é o dia em que os filhos de Deus agradecem a Deus pela reforma protestante do século XVI.
pela reforma protestante do século XVI. É lógico que para uma cabecinha de 4 anos entender isso é muito difícil, mas nós relembramos, nós oramos e nós agradecemos a Deus por esses homens que foram diante de Deus e diante de uma necessidade muito grande, foram usados para alertar, trazer o povo de Deus para a sua palavra, para a verdade que é Cristo Jesus. Irmãos, eu gostaria que, ao momento que eu relembrasse alguns fatos da história, porque ontem foi o dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, eu gostaria que você pudesse fazer um paralelo com a nossa atualidade. Nós sabemos que quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele virou para os seus discípulos: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ide e pregai. Começai por Jerusalém, Samarias, Judeia e até os confins da terra. E nós observamos que desse momento em diante, os apóstolos, os discípulos, e uma igreja começou a nascer. Uma igreja pura, uma igreja verdadeira, em que muitos comungavam da mesma fé, do mesmo amor e da mesma comunhão. Tanto é que em Atos 1,47 fala que aquela igreja crescia e contava com o amor e contava com a simpatia de muitos. E esses que vinham eram agregados à igreja. E essa igreja ela foi se espalhando. Essa igreja ela foi se espalhando e ela foi para o mundo gentílico. Só que num determinado momento da história, essa igreja, ela se dividiu. Essa igreja se dividiu. Porque havia alguns que concordavam que essa igreja se unisse ao Estado. E outros não concordaram que essa igreja se unisse ao Estado. E claramente nós observamos na história da patrística que os pais do deserto são aqueles que lutaram contra, se retiraram e foram para desertos, locais ermos, para orar e buscar a Deus uma solução pela qual a igreja estava entrando. Uma igreja se misturando com o Estado, com o poder político. E o caminho desta igreja foi de mal a pior. Chegou num determinado momento onde certos cavaleiros, chamados cavaleiros templários, eles iam atrás de relíquias e vendiam essas relíquias para a igreja romana. E a igreja romana vendia essas relíquias, vendia pedaços dessas relíquias por preço muito caro. E conta-nos a história, e Martinho Lutero fala que numa determinada época João Batista tinha 3 cabeças. Existia uma cabeça de João Batista em uma determinada região, um determinado local, uma determinada igreja. Existia a cabeça de João Batista numa outra determinada e outra determinada igreja. Existia tantos ossos dos apóstolos que já não era mais 12. Não tinha como contar quantos apóstolos eram. Eram mais e muitos e muitos e muitos relicários. E a proposta desses relicários era: se você ao menos tocar, se você ao menos ver, se você ao menos comprar um pedacinho de osso do dedo de Maria ou do dedo do apóstolo tal, você vai obter bênçãos. Se você fazer isso, você vai obter perdão pelos seus pecados. Chegou num determinado momento em que estava construindo a Basílica de São Pedro, que um padre chamado Tetzel, ele era vendedor de indulgências, ele entrava nos vilarejos e nas cidades e vendia bulas papais, onde estava escrito que haveria perdão de pecados.
E ele subia nos bancos das praças e gritava: se você quer perdão pelo seu pecado que você cometeu ontem, se você quer perdão pelo pecado que você está querendo cometer amanhã, compra a bula papal, assinada pelo Papa, e você poderá ficar tranquilo diante de Deus. Se você quer comprar a salvação para um ente querido que você tem certeza que está no inferno, deposite nessa caixa as suas moedas, porque quando essas moedas tintilarem no fundo dessa caixa, será o barulho das correntes das almas dos seus entes queridos sendo libertas do inferno e indo para o céu. E a Basílica de São Pedro estavam sendo construindo em cima de tantas coisas que, por ganância, por amor ao dinheiro, estavam vendendo. Muitos se falam dos reformadores. Martinho Lutero, Farel, Zwinglio, Calvino, John Knox, que foi o fundador da igreja presbiteriana na Escócia, onde começou a nossa igreja. Mas muitos esqueceram que esses homens beberam da vida e da obra de outros no passado, dos pré-reformadores. Como John Hus. John Hus, quando ele foi queimado na fogueira, ele gritou falando: hoje vocês estão matando o ganso, mas 100 anos virá um cisne do qual vocês não matarão. 100 anos depois nascia Martinho Lutero, o grande reformador. John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês usando a Vulgata Latina de Jerônimo. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês. E Erasmo de Roterdã, que pegou textos bizantinos antigos e fez uma Bíblia bilíngue, latim e grego, que essa obra foi usada tanto por Martinho Lutero, na sua Bíblia traduzida para o alemão, quanto por Zwinglio e Calvino, traduzindo a Bíblia lá em Genebra. Irmãos, esses homens perceberam diante das dificuldades, esses homens perceberam diante de grandes desafios uma imensa necessidade. A necessidade da verdade, a necessidade da libertação, a necessidade de que o mundo saísse daquelas trevas, da enganação, da mentira, da escravidão ao pecado, para que conhecesse a luz, a verdade que é Cristo Jesus. Tanto é que um dos solas da reforma protestante do século XVI é sola Christus. Somente Cristo salva. Somente Cristo salva. Não é uma bula papal, não é uma determinação de uma igreja, de uma denominação, mas somente Cristo salva. E essa grande necessidade ardia no coração dos reformadores, essa grande necessidade ardia no coração dos pré-reformadores. A necessidade de expor a Cristo, a necessidade de mostrar a verdade que liberta, a luz que tira das trevas, a luz que dissipa as trevas. Porque tantos historiadores, existem obras que falam que essa época era considerada a idade das trevas. E esses homens, diante de tamanha mentira, diante de tamanha trevas, eles perceberam a necessidade de expor a Cristo, a necessidade de levar às pessoas o conhecimento de Cristo. E ao olhar para esse texto, que nós lemos, Jesus, logo após entrar em Jerusalém, aquela entrada triunfal, onde muitos achariam que Jesus seria, de fato, aquele grande líder político que libertaria
Israel do poderio romano. Jesus agora está diante dos seus discípulos numa última ceia. Numa última ceia. E após servir o pão, e após servir o cálice, e falar: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, ele vira e fala para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos, e meu Pai é o agricultor. Essa declaração, esse texto que nós lemos, que demonstra essa declaração de Jesus, nos traz uma percepção de uma necessidade muito grande, irmãos, por parte da igreja, por minha parte, por sua parte, diante de um mundo que está em trevas. Porque hoje não é tão diferente da época dos pré-reformadores. Hoje não é tão diferente da época dos reformadores. Talvez o mundo ocidental não tenha uma perseguição religiosa como o mundo oriental tem, principalmente nos países fechados. Na tal chamada, se ainda existe janela 10x40, que pega ali no norte da África, leste da Palestina, ali leste da Ásia. Países onde os cristãos são perseguidos e mortos por sua fé. Mas se olharmos, se prestarmos bastante atenção, nós cristãos somos perseguidos pela nossa fé, pelos nossos valores. Tantas ideologias estão agora brotando da terra como erva daninha, para corromper a nós, corromper os nossos filhos. Ideologias que quer nos roubar da verdade que é Cristo, que quer roubar a verdade que é Cristo dos nossos corações e do coração dos nossos filhos. E a primeira necessidade que esse texto nos apresenta e que nós precisamos entender para que as nossas atitudes venham ser as mesmas atitudes dos reformadores, dos pré-reformadores, é a necessidade de conhecer a videira verdadeira. O que isso significa? Porque Jesus falou que ele é a videira verdadeira, irmãos. Primeiramente, irmãos, Jesus falou que ele era a videira verdadeira para contrapor aquilo que Israel achava e estava errado. Porque Israel, eles olhavam para eles como videira. Eles olhavam para a sua nação: nós somos a videira verdadeira. Nós somos a videira de Deus. E se olharmos para o propósito de uma videira, e é bem claro o propósito de uma videira na Bíblia, que era para a produção de vinho. E vinho na Bíblia era sinônimo de alegria, satisfação e gozo. Nós vemos que Israel nunca deu satisfação, alegria e gozo a Deus. Israel foi um povo rebelde, foi um povo desobediente, foi um povo que também nunca nunca desfrutou da alegria e do cuidado de Deus, como Deus gostaria de ter dado a eles, deu a eles e eles rejeitaram. E olhar para essa realidade, irmãos, e olhar para essa realidade quando Jesus ele vira para os seus discípulos e fala: eu sou a videira, eu sou a fonte de gozo, eu sou a fonte de satisfação, eu sou a fonte de alegria, e vocês o ramo, meu Pai é o agricultor. Jesus está falando claramente para os seus discípulos, que representam a igreja da nova aliança, que somos nós que aqui estamos, e a igreja espalhada pelo mundo afora. Jesus fala claramente para mim e para você, que Ele é a fonte de alegria, que Ele é a nossa fonte de gozo, que Ele é a nossa fonte de satisfação. Espera aí, irmãos.
diante de tantas circunstâncias que nós vivemos, diante da realidade de pandemia, de isolamento social, de decreto, onde nós podemos ter aqui na igreja apenas 30% da capacidade da igreja, onde nós não podemos mais abraçar, pegar na mão dos irmãos, onde nós podemos apenas cumprimentar de longe. O que tem sido o seu gozo? O que tem sido a sua alegria? O que tem satisfeito o seu coração? O que tem provocado alegria no seu ser? Porque se a fonte da sua alegria não for Cristo, se a fonte da sua alegria não for Jesus Cristo, do seu gozo e da sua satisfação, com certeza, irmãos, esse momento que nós estamos vivendo vai servir para te esfriar, vai te servir para te afastar, vai te servir para te secar. Porque Jesus não vai estar te alimentando com a seiva que brota dele, que jorra dele. Porque se as circunstâncias têm o poder de roubar a sua alegria, se as circunstâncias têm o poder de roubar a sua paz, se as circunstâncias têm o poder de roubar o seu gozo e transformar o seu coração de um coração grato para um coração não grato, você vai olhar para as circunstâncias e só vai ver dificuldade. Você vai ter mais motivo de murmurar, reclamar, criticar, ver dificuldade em tudo do que agradecer a Deus, porque a palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus. E se Jesus é a videira verdadeira, se Ele é a fonte da minha alegria, se Ele é a fonte do meu gozo, não importa as circunstâncias, não importa o quanto vai durar, não importa o que eu vou passar, não importa essa pandemia, não importa nada, porque Jesus é a fonte da minha alegria, Ele é a videira e eu sou o ramo. Irmãos, essa é a primeira grande necessidade que nós precisamos nos atentar neste texto que nós estamos trabalhando essa noite. Como primeiro tópico, a necessidade de conhecer a videira verdadeira. Porque somente conhecendo a videira verdadeira, somente conhecendo a videira verdadeira, nós teremos real noção de quem somos e de onde estamos. De onde estamos. Daí eu posso perguntar: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Onde você tem buscado alegria? Aonde você tem buscado satisfação? Será que você tem buscado satisfação em você mesmo? Será que você tem buscado satisfação nas suas conquistas pessoais? Será que você tem buscado satisfação naquilo que você acha que é certo? Será que você tem buscado satisfação nas suas próprias concepções? Irmãos, nada do que eu sou, ou nada do que você é, ou nada do que você pode ter, nada do que você pode conquistar, vai te dar alegria indizível, gozo indizível, satisfação indizível, como Jesus tem para dar. Quantas pessoas em nossa volta estão moribundas, entregues à tristeza, entregues à angústia. Quantas pessoas que conhecemos, eu não sei se tem alguém aqui nessa situação, que o coração está entenebrecido na tristeza,
embebedado na angústia, entregue à depressão. E quando Jesus se declara, eu sou a videira e vós os ramos, Jesus está falando para mim e para você, somente em mim há alegria, somente em mim há gozo, somente em mim há satisfação. Mas esse texto também, irmãos, nos apresenta uma segunda necessidade. Quando esse texto fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra de Deus. E a segunda necessidade que esse texto nos apresenta é a necessidade de florescer. É a necessidade de dar frutos. John Stott diz que a palavra fruto aqui significa florescer, estar vivo, estar com vigor. E o trabalho de Deus aqui é te limpar, e te limpar pela palavra para que você dê frutos. Para que você seja também uma fonte de alegria na vida de outros. E toda vez que eu falo de videira, de uva, de vinha, eu lembro claramente da videira ou da vinha que existia na casa da minha sogra. Eu pude acompanhar desde o início da plantação da muda até a parreira dando muitas uvas e uvas docinhas. E toda a época de fim de ano era gente levando baldes e mais baldes de uva. Pastor Judásio, quantas vezes o pastor Judásio foi lá colher uva? Uva docinha. Era uva assim que muitos tinham prazer de pedir, de lá pedir, porque era bonito de se ver aquela videira. Era bonito, era gostoso de desfrutar daquele fruto. Era gostoso de desfrutar. A primeira realidade que nós percebemos nesse segundo tópico, irmãos, é que Deus, o Pai, como agricultor, Ele nos limpa pela palavra. A palavra de Deus tem um poder de nos purificar. A palavra de Deus tem um poder de nos moldar, de nos limpar, para que venhamos florescer, irmãos. Para que nós venhamos frutificar. Para que nós venhamos, de fato, dar frutos doces. Para que nós venhamos, ó Deus, irmãos, transformar este mundo através daquilo que nós somos. De maneira, irmãos, que as pessoas olhem para nós e venham ver Cristo, que é a videira verdadeira, no qual nós somos o ramo. Precisamos, irmãos, então dar frutos. Aqui está falando de um povo de Deus. Aqui está falando de Deus como agricultor. Aquele que arranca os ramos que não dá fruto e queima e joga fora. Aquele que limpa os ramos genuínos para que venham florescer e dar frutos. E frutos aqui, irmãos, não são novos convertidos. Jesus aqui não está falando para você pregar a palavra para que pessoas venham se converter a uma religião. Ou para que pessoas venham fazer parte de uma denominação. Mas frutos aqui está falando do quê? Daqueles frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos? Amor, bondade, mansidão, domínio próprio, justiça, misericórdia. Que frutos você tem manifestado pela sua vida? Que fruto você manifesta no trânsito?
Que fruto você manifesta no seu trabalho? Que fruto você manifesta nas redes sociais, quando você está postando alguma coisa? Será que você tem sido o ramo limpado pela palavra, limpo pela palavra, que tem de fato florescido e dado bons frutos? Ou você tem sido esse ramo seco, que na verdade não tem nada a oferecer, a não ser aquilo que o mundo tem imposto e dado através de você? Irmãos, ao olhar para Jesus como uma videira, na qual os ramos se alimentam da seiva, se eu me alimento da seiva que é Jesus Cristo, eu não tenho coisa ruim para oferecer. Se eu me alimento da seiva que é Jesus, se eu estou na videira que é Jesus, eu não tenho coisas ruins para oferecer, eu tenho só coisas boas para oferecer. Aquele que se alimenta de Cristo, aquele que que suga de Cristo, aquele que sustenta de Cristo, ele oferece Cristo através das suas atitudes. O seu florescer é Cristo, os seus frutos é Cristo, é gozo, é alegria, é satisfação. Irmão, precisamos parar e avaliar as nossas atitudes e perguntar se os frutos que nós estamos dando são frutos que evidenciam o que nós temos de melhor. E o que eu tenho de melhor é Cristo Jesus. Eu não sei o que você tem de melhor, ou o que você considera ser de melhor, mas não há nada nessa vida que seja melhor do que Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Senhor. Se as nossas atitudes não espelham Cristo, não demonstram Cristo, não demonstram gozo, alegria, satisfação, paz, eu devo parar para pensar: eu estou na videira verdadeira? Existem falsas videiras, e a religião é uma delas. Porque quando a pessoa não está em Cristo e apenas numa religião, como Jesus apontou aqui para o povo de Israel, eles estão numa videira falsa. E em vez de alegria, em vez de gozo, em vez de satisfação, ele vai ter tristeza, angústia, porque não está na videira verdadeira. Muitas falsas videiras estão aí, irmãos. Eu não posso fazer da minha religião uma videira. Eu não posso fazer da minha denominação uma videira. A minha denominação não pode ser minha fonte de gozo e alegria. A minha religião não pode ser a minha fonte de gozo e alegria, e muito menos a minha espiritualidade. Não é porque eu oro muito, não é porque eu sou dizimista, não é porque eu faço bem, não é porque eu ajudo o pobre e o necessitado. Tudo isso é falsa videira. Tudo isso não dá satisfação, não dá alegria. Mas se nós estivermos na videira verdadeira, irmãos, a alegria vai ser constante. O gozo, a paz vai ser constante. Independente da situação, irmãos. Porque a seiva que nos alimenta constantemente é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A seiva de Cristo faz com que nos tornamos pessoas melhores, bondosas, misericordiosas, gratas. Pessoas que o tempo todo vai ter alegria no coração, mesmo que os olhos estejam cheios de lágrimas. Porque mesmo chorando, gemendo, sabemos que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Porque nós sabemos que nós estamos na videira verdadeira. E que Jesus tem nos alimentado, dia após dia, tem renovado as nossas forças, tem nos dado alegria. Me resta então, irmãos, nos resta então, desfrutar daquilo que Deus é em Cristo Jesus para nós. Será que eu tenho desfrutado de Cristo? Será que eu tenho me alimentado de Cristo? O que eu tenho alimentado a minha alma? O que eu tenho alimentado o meu coração? Tantas mentiras sendo colocadas, tanta coisa que é nos oferecido, tanta maldade que vemos nesse mundo, tantas atrocidades, tantas mentiras, enganos. Será que nós estamos nos alimentando de tudo isso? Irmãos, misericórdia, misericórdia. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre a reforma protestante. Eu lembro, a Ana Luísa estava, minha filha mais velha, estava no oitavo ano, que fala, no oitavo ano, e um dia, eu levando ela para o inglês, ela falou: papai, me explica uma coisa. Por que o meu professor de história fala que todo calvinista é capitalista? E ele ensina na sala de aula, o livro de história que nós estamos estudando na sala de aula, fala que o calvinismo prega que são salvos somente aqueles que são ricos e que os pobres vão para o inferno. Eu falei para ela: filha, você nasceu num lar cristão, você sabe que o papai é pastor de uma igreja que é calvinista, você cresceu vendo o seu pai pregar. Algum dia na sua vida você viu o seu pai pregar alguma coisa assim? Que é salvo quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro vai para o inferno? Você já viu? Não, papai, pelo contrário. O senhor prega a graça, que a salvação é apenas em Cristo Jesus. Papai, mas como é que eu faço agora? Se eu sei da verdade, se eu for escrever a verdade na minha prova, eu vou levar 0. Porque o livro de história fala outra coisa. Eu falei para ela: filha, você sabe da verdade. E a verdade é inegociável. Faz a prova apenas para você tirar sua nota. Apenas para você tirar sua nota, porque a verdade você já conhece. A verdade você já conhece. Isso, irmãos, nos demonstra uma realidade muito séria e verdadeira. Que muitas coisas que estão sendo ensinadas nas escolas, não é a verdade. Não é a verdade, irmãos. Não é a verdade. A história que tem ensinado sobre a reforma protestante aí fora não é a verdade. Sobre os reformadores não é a verdade. Porque os reformadores, eles pregavam essa necessidade de se conhecer a videira e de se florescer na videira. E a terceira e última necessidade que os reformadores e que esse texto nos traz é a necessidade de depender da videira verdadeira. Além de você conhecer a videira verdadeira, além de você florescer na videira verdadeira, devemos depender da videira verdadeira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra permanecer aqui é repetida 4 vezes. A palavra permanecer aqui é bem evidente. Jesus está falando: volta para mim, fortaleça-se em mim, não deixe de buscar a minha presença, sejam perseverantes, sejam resilientes, não se entreguem, não se dobrem, se fortaleçam em mim, buscam a sua força em mim, se nutrem em mim. Só tem uma maneira, irmãos, de permanecer em Cristo. Só tem uma maneira de fortalecer em Cristo. Depender de Cristo Jesus.
depender de Cristo Jesus. Se a máxima, uma das máximas da reforma não for a máxima do nosso coração, sola Cristo, somente Cristo salva, você não vai conseguir. Você não vai ter força, você não vai resistir, você vai se entregar, porque é somente em Cristo, irmãos, temos alegria, somente em Cristo temos salvação, somente em Cristo temos gozo, somente em Cristo, irmãos, podemos encontrar alegria e satisfação em meio às dificuldades que enfrentamos neste momento. Mesmo não tendo comunhão com a totalidade da igreja. Mesmo tendo que fazer reuniões de oração, como nós temos feito aqui na igreja pelo Google Meet, que tem sido uma bênção, né, irmã Uda? Onde alguns irmãos entram e a gente ora junto, compartilha junto. Porque nós sabemos que quem nos une não é a igreja, quem nos une não são esses bancos, quem nos une não é essa parede, quem nos une não é a denominação, quem nos une não é o presbiterianismo, quem nos une não é a religião, quem nos une é Cristo. E mesmo distante, nós estamos enxertados, ligados na videira que é Cristo Jesus. Nós estamos conectados uns aos outros. Então, irmãos, se você depender de Cristo, se você depender de Cristo, tudo vai fazer sentido. O amor não vai embora, a alegria não vai embora, a satisfação não vai embora, a coragem não vai embora, a audácia não vai embora, porque você depende de Cristo. Você não depende das circunstâncias. Você não depende de pessoas para ser feliz, para ser corajoso, para ser corajosa. Você não depende de situações para ser alegre, feliz, satisfeito. Você não depende de nada e de ninguém. Porque Cristo é suficiente em seu coração. Cristo é suficiente em sua vida. Porque você conhece a videira. Você floresce na videira e você depende da videira que é Cristo Jesus. Porque se a sua dependência não for em Cristo, em vão é seu esforço para ser feliz. Se a sua dependência não for em Cristo, em vão é seu esforço para manter o seu casamento. Se a sua dependência não for em Cristo, em vão é o seu esforço para manter a unidade na sua casa e na sua família. Se a sua dependência não for em Cristo, em vão é seu esforço para tentar manter o seu trabalho. Em vão é tudo, irmãos. Mas se a sua dependência é Cristo, você sabe que a fonte da sua alegria é Cristo. Você não depende do seu esposo ou da sua esposa para ser feliz. Você não depende das atitudes dos seus filhos para ser feliz. Porque se Jesus for a fonte de alegria, você vai ser a fonte de alegria da sua esposa. Se Jesus for a fonte da sua alegria, você vai ser a fonte de alegria do seu cônjuge, do seu esposo. Você vai ser a fonte de alegria dos seus filhos. Seus filhos vão ser a fonte da sua alegria. Porque Jesus é a sua fonte. Jesus é a sua fonte. Irmãos, Jesus ele termina: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Primeiro, irmãos, busque a conhecer a Cristo. Segundo, busque florescer. Dependa de Cristo e dos cuidados do agricultor que é Deus Pai. Dentro dessa realidade, irmãos, quero convidar você a fechar os seus olhos.
Se os irmãos do louvor quiserem vir à frente, feche seus olhos. Não sei se os irmãos cantam um hino, Glorinha fala, Cristo na minha vida, eu tenho vida. Não sei, acho que vocês cantaram, não sei não. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, a Tua palavra foi pregada essa noite. E ao olhar, ó Deus, para os Teus filhos que no passado fizeram uma revolução, ó Pai querido, fizeram uma revolução, ó Deus, onde frutos foram dados, ó Deus, muitos frutos, que por meio da Tua palavra, ó Deus, a Tua igreja foi limpa, por meio da Tua palavra, ó Deus, muitos foram enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, que é a fonte da nossa alegria, é a fonte do nosso gozo, é a fonte da nossa satisfação. Ó Deus, quantos têm se entregado à tristeza, à angústia, às decepções? Quantos, ó Deus, não passam e não têm sentido, estão se sentindo como um galho seco? Está sentindo o seu casamento como um galho seco? Está vivendo por viver? Está se apegado apenas numa religiosidade? Está apegado apenas numa religião? E agora, Senhor Deus, a Tua palavra vem e nos apresenta o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como a fonte da nossa alegria. E que o propósito, ó Deus, dele ser essa videira, é que nós sejamos felizes e satisfeitos, porque nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. Ó Pai, muito obrigado por Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.